Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Identidade Brasil. Hoje vamos entrevistar um educador de primeira, professor Dr. Janguier Bezerra Diniz. Ele é presidente do Grupo Ser Educacional e mexe com várias outras instituições educacionais pelo Brasil afora. Dr. Janguier, obrigado pela sua presença aqui entre nós. O Grupo Ser, quantos alunos tem hoje? Inicialmente quero agradecer, o convite honroso para trocar ideias aqui sobre educação. Isso. E sobre o Grupo C. O Grupo C Educacional hoje é uma realidade muito forte no Brasil, Foi fundado no Nordeste, em Recife, com a Maurício de Nassau, e hoje tem mais de 70 instituições de ensino pelo Brasil. Nós temos a Uninassal, a Uninabuco, a UNAM, a Universidade da Amazônia, a UNG, na Universidade de Guarulhos, e já contamos com mais de 150 mil alunos e 11.500 colaboradores. É o 5º grupo do Brasil e estamos ajudando o país a se desenvolver, haja vista que um país, para sair de um estágio de subdesenvolvimento para desenvolvimento, só através da educação. Mas a gente sabe que o governo não pode fazer tudo, 76% dos números de matrículas no ensino superior estão nas instituições privadas, daí a importância para o Brasil das instituições privadas de ensino superior. Então a gente está fazendo a nossa parte. No caso do Grupo Ser, o seu objetivo é crescer até onde? Nosso plano é muito arrojado, Nós hoje temos mais de 70 instituições, mais de 500 polos de ensino à distância, mas o planejamento estratégico do grupo nos próximos 5 anos é termos uma unidade presencial em toda a cidade com 300 mil habitantes e um polo ou mais de ensino à distância em toda a cidade com 50 mil habitantes. Vamos ter em torno, nos próximos 5 anos, de 150 unidades presenciais no Brasil, todas as regiões do Brasil, e cerca de 1.500 a 2.000 polos nos próximos 5 anos de ensino à distância. Esse é o planejamento estratégico do grupo. Isso vai chegar a uma população escolar de quando? O dobro, pelo menos? Ou mais a gente estima nos próximos 5 anos ter no mínimo de 300 a 500 mil alunos. Parte à distância, estimamos 40% de ensino à distância e 60% de ensino presencial. Ensino à distância no Brasil hoje é uma realidade muito forte. Muito forte. Não é futuro, é presente já. Isso. Agora, eu queria lhe perguntar uma coisa, doutor Janguier. O amigo é um educador, é um bacharel, foi juiz do trabalho, e sempre fez as coisas com muito capricho, apesar da sua origem humilde. Apesar ou sobretudo por causa da sua origem humilde. Como é que se pode assegurar qualidade à educação à distância? Ora, a educação à distância, eu acho que tem tanta qualidade quanto o ensino presencial. Porque na educação à distância, o aluno tem que ser proativo, ele tem que estudar sozinho. Claro que com o uso de tecnologia moderna, tecnologia digital, como são as tecnologias que a gente está oferecendo na transmissão do ensino à distância do Grupo C Educacional. Mas a qualidade, inclusive, é comprovado pelo Ministério da Educação, nas avaliações feitas pelo INEP, que os alunos do ensino à distância têm tanta qualidade quanto os alunos do ensino presencial. Quer dizer, não há diferença. Não há diferença. Isso é muito bom saber, porque no começo, que foi um começo com ensino por correspondência, lembra disso? Era ensino por correspondência. Instituto Universal Brasileiro. Isso, Instituto Universal, Instituto Associado e coisas que tais. Eu examinei muito essas coisas quando andei pelo Conselho Federal de Educação, mas a gente temia pela qualidade desses cursos. O ensino à distância na Europa, por exemplo, na Espanha, 70% do ensino da Espanha hoje é à distância. Estados Unidos, muito forte o ensino à distância. A Espanha tem a UNED, a Universidade Nacional à Distância, uma realidade esplendorosa. Esplendorosa. É muito bonito. E aqui no Brasil já temos quase 20% das matrículas do ensino superior no ensino à distância. A previsão é que nos próximos 5 anos a gente chegue a 40%. Tem a cultura, que é uma barreira, mas essa cultura já está sendo ultrapassada, Com as tecnologias modernas, as tecnologias digitais, os currículos modernos, então essa cultura está sendo ultrapassada e os jovens, que é uma geração de hoje, que é uma geração online, já está decidindo
parte do jovem já está decidindo estudar à distância. Principalmente porque é um jovem conectado, né? O ensino à distância você faz através de computador, através de tablets, através de celular. Tudo que ele gosta. Tudo que ele gosta. Então ele está vendo que está aprendendo muito mais através do ensino à distância do que no ensino presencial, que ele chega lá e fica sentado assistindo o professor falar. Isso hoje está ultrapassado. Está ultrapassado. E há bons professores para o ensino à distância? Sim, os grandes grupos, no nosso grupo, por exemplo, a gente seleciona os melhores professores, porque vai ensinar para um grande número de estudantes, né? Então você pega os melhores e otimiza tempo, espaço e tudo. Claro, claro. Isso é uma medida inteligente. Ao invés de dar aula para 50, 60 alunos, um professor bom, de renome, de qualidade, vai ensinar milhares. 5 mil, 10 Exatamente. mil. Agora, doutor Janguier, eu tenho muito interesse na sua biografia, que é exemplar. Então eu vou dar um pequeno intervalo e logo voltaremos perguntando sobre a sua vida, como o senhor chegou onde chegou. 1 minuto e logo voltaremos. Até já, amigos. Estamos de volta com o nosso Identidade Brasil pelo canal Futura, hoje entrevistando o Dr. Janguier Bezerra Diniz, que é presidente do Grupo Ser Educacional, que é um grupo imenso, conforme vimos no primeiro bloco. Mas isso começou com muita dificuldade. O Dr. Janguier tem uma biografia exemplar, bem brasileira. Ele foi engraxate, foi vendedor de laranja, é natural da Paraíba, mas viveu durante bons anos em Recife, em Pernambuco. Doutor Janguier, como é que foi isso? Teve ajuda dos pais? Bom, eu sou um sertanejo, né? Nasci no interior da Paraíba, numa pequena cidade, que na época não tinha nem do mapa, 3 mil habitantes. Como é o nome? Meus pais, Santana dos Garrotes. Meus pais fugindo da seca, né? Analfabetos na época, foram morar no Mato Grosso, trabalhar como peão de fazenda. E lá no Mato Grosso, aos 8 anos de idade, eu montei meu primeiro empreendimento. Foi uma caixa de engraxate. É que eu via meus amigos irem ao matinê e eu não tinha dinheiro para ir ao cinema. Então eu construí uma caixa de engraxate e comecei a engraxar e comecei a ganhar dinheiro. E aos sábados eu podia ir ao matinê. Aos 9 anos comecei a vender laranja, porque eu via os meninos de rua ganhando mais dinheiro que eu. Só que eu na época não sabia que a laranja era sazonal, né? Só dava na safra. E aí eu vi que o negócio foi por água abaixo. Aí eu comecei a vender picolés. Mas minha vida foi sempre cheia de sacrifício, né? Meus pais se mudaram para Rondônia e até os 14 anos eu trabalhei em diversas atividades, fui até locutor de rádio. 14 anos eu terminei o primeiro grau na época, né? O primeiro grau. E lá não tinha o segundo grau. Foi aí que eu me transferi para Recife, peguei a minha mala e me mandei para Recife com 14 anos, sozinho. Procurei um tio lá, que foi meu segundo pai, me deu um emprego como office boy. Qual o nome dele? Nivan Bezerra da Costa. Agora é interessante registrar aqui que o que me deu o emprego lá para meu tio foi o curso de datilografia, aquele curso ASDFG que eu fiz. Eu datilografava muito rápido. E quando eu cheguei lá, ele perguntou, você sabe fazer alguma coisa? Eu falei, eu sei datilografar. Quando tinha aquelas meninas dedógrafas, ele me deu uma petição e eu muito rápido. Aí, pô, você datilografa muito rápido. Aí me deu um emprego para ganhar um salário mínimo. Aí começou a minha vida, né? E aí eu me formei em Direito lá, me formei em Letras em Recife. Como é que o senhor foi parar na Justiça do Trabalho? Pô, e quando eu me formei em Direito, eu montei um escritório de advocacia, comecei a ganhar dinheiro, só que os empreendimentos têm altos e baixos. Foi aí que eu decidi. Eu fui convidado por uma faculdade particular na época para ensinar Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, porque eu aprendi com meu tio desde que eu estudava na faculdade, desde o ensino médio, porque quando eu comecei a trabalhar com ele, fazer o ensino médio, eu já comecei a aprender na prática. Eu tinha 15 anos.
Então, antes de me formar, eu já era expert em Direito de Trabalho e Processo de Trabalho. É uma vocação, né? Cuidar do direito é uma vocação. Exatamente. Aí fui convidado por uma faculdade para ensinar processo, e aí o escritório começou a ter dificuldades, eu decidi fazer o concurso para juiz do trabalho. E aí tracei metas, Em Recife. Em Recife. Tracei um plano, né? Tive o sonho, e quando a gente tem um sonho, tem que buscar transformar o sonho em realidade. Claro. Tem que transformar um sonho no projeto de vida, traçar metas e com métodos e disciplinas, trabalhar muito para atingir a meta. Foi aí que eu tracei a meta de estudar 6 horas por dia. E estudei durante quase 2 anos, 6 horas por dia, sábado, domingo e feriado. Religiosamente. Religiosamente. No dia que eu não podia, eu tinha que pagar as horas outro dia, porque aquilo era disciplina. E aí eu passei entre os primeiros lugares para juiz, fui juiz do trabalho durante quase 2 anos, mas aí eu ia ter que ir para o interior. E eu queria construir um projeto educacional. E aí eu pedi exoneração da magistratura, fiz o concurso para o Ministério Público do Trabalho, passei na época entre os primeiros colocados também, que aí não precisava ir para o interior. Aí assumi o Ministério Público lá em Recife. Na capital. Na capital, não precisava ir para o interior. Aí fiz concurso para a Universidade Federal de Pernambuco, fui professor 20 anos e montei o embrião do Grupo C Educacional. Matéria? Processo trabalhista e direito do trabalho. Direito processo do civil, trabalho. sempre ensinei isso. Perfeito. Mas aí eu montei um cursinho para concurso e aí foi o embrião do Grupo C Educacional. Comecei a ensinar sozinho, 5 matérias, direito de trabalho, processo civil, sentenças e pareceres. E aí tinha centenas de alunos, aí fui convidando outros colegas para ensinar comigo. Criei a empresa chamada Birô Jurídico, que foi um cursinho que foi embrião da faculdade, do Grupo C Educacional. Que é a Maurício de Nassau. Aí em 2003 eu fundei a Maurício de Nassau, em Recife, a primeira faculdade. Depois fui fundando outros, fui comprando. Hoje o Grupo C tem mais de 70 unidades no Brasil, mais de 150 mil alunos. Mas eu conto tudo isso no livro chamado Transformando Sonhos em Realidades. Que é O senhor escreveu alguns livros. Eu já escrevi 16 livros. Olha só. Na época que era professor... Mas desse jeito acaba na academia. Na época que eu era juiz, eu escrevi 9 livros de direito, juiz e procurador e professor, né? Quando eu deixei de ensinar já há uns 6 anos, aí eu comecei a escrever mais na área de educação, na área de empreendedorismo. E tem tanto o que abordar em relação a isso, né? Nós vamos continuar a nossa conversa, vamos dar mais um pequeno intervalo e seguir entrevistando o Dr. Janguier Bezerra Diniz, que é o presidente do Grupo C Educacional e é o magnífico reitor de uma série de universidades em nosso país. 1 minuto e logo voltaremos. Até já. Estamos de volta com o nosso Identidade Brasil, um programa do canal Futura que fala em educação, cultura, tecnologia e inovação. Hoje entrevistando o professor Dr. Janguier Bezerra Diniz. Ele é o presidente do Grupo C Educacional, mas ele também é presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, a BMS. O que é isso, doutor Janguier? Eu leio no jornal a BMS, o que é isso? A BMS, a Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, é a maior associação que congrega os mantenedores do ensino superior privado no Brasil. São muitos? Hoje nós temos mais de 2.400 instituições de ensino superior no Brasil. Um bocado. E privadas mais de 2.100, né? Nós temos 1.200 mantidas associadas. Eu sou o atual presidente e tenho como vice-presidente o doutor Celso Nisquier, que o senhor deve conhecer. Conheço de nascença. Está fazendo um excelente trabalho conosco lá, tem nos ajudado bastante. Exatamente defender o ensino superior privado no Brasil, lutar
pelo ensino superior privado e pelo ensino superior de uma forma de modo geral, né? A gente tem trabalhado de forma árdua e extenuante lá junto ao parlamento. Agora mesmo temos trabalhado para defender o ensino à distância, né? Porque tem alguns projetos esdrúxulos que tentam acabar com o ensino à distância no Brasil. Em algumas áreas a gente tem lutado bastante. Temos trabalhado também na consolidação da legislação educacional, que é uma legislação com diversas portarias, diversos decretos. A gente tem trabalhado... Eu falei outro dia sobre isso, inclusive na Confederação Nacional do Comércio. Nós estamos com 35 emendas constitucionais na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O senhor, que é um especialista na matéria, deve saber disso. Como é que pode uma lei estar com 35 emendas quebrando toda a sua organicidade? Quebrando a espinha dorsal, isso, né? Isso. Está retaliada, é a lei que está toda, foi toda cortada. Tem que fazer uma outra lei. Pois é, então a gente tem feito um trabalho, ajudado os mantenedores, ajudado o ensino superior privado e ajudando o Brasil, né? Porque, como disse anteriormente, o Brasil não pode prescindir do ensino superior privado. Porque nós temos 8,5 milhões de estudantes no ensino superior, mas 76% estão nas instituições privadas. Com tendência a crescer a participação do ensino privado, não é? Sim. A tendência não é essa? Eu tenho defendido, inclusive a ONU agora saiu no relatório das Nações Unidas, que o Brasil tem que passar a cobrar mensalidade nas instituições públicas para aqueles alunos que podem pagar. Eu escrevi um artigo sobre isso na Folha de São Paulo, teve uma bela repercussão. Pois é, uma aberração. Alunos ricos, a maioria dos alunos de medicina... Eles podem pagar. Das universidades federais de odontologia e de direito, 88% dos alunos de medicina podem pagar. E as universidades federais ficam oferecendo de graça, quando na realidade precisa de dinheiro para colocar nos bancos escolares aqueles alunos que não podem pagar. Para pagar os professores. Exatamente, né? Então, eu sou um ferrenho defensor da cobrança das mensalidades para aqueles que podem pagar. Os que não podem pagar, claro que tem que ganhar. Uma vez bolsas. O ministro Jarbas Passarinho, ministro da Educação na época, visitou a Manchete, a antiga Manchete, e o Adolfo Bloch perguntou para ele: ministro, por que tem gente que pode pagar estudando de graça? Ele disse: eu acho um absurdo, eu sou favorável a olhar o imposto de renda de todo mundo. Quem pode pagar, deve pagar. O Jarbas Passarinho, isso já tem mais de 30 anos. Agora eu não sei por que os governantes não têm coragem de fazer isso. Tem que mudar a Constituição, claro, porque é um princípio constitucional, mas no Brasil existe esse paradoxo. O ensino básico com poucos recursos e o ensino superior consome a maioria dos recursos do Ministério da Educação. Quando, na realidade, no ensino básico nós temos mais de 40 milhões de alunos e no ensino superior apenas 1 milhão de alunos, 1 milhão e pouco, nas universidades federais, que consomem quase 70% do orçamento do Ministério da Educação. É um paradoxo, não é? É um paradoxo. Infelizmente é uma pena. Isso tem que mudar, né? Então essa é uma das atividades fundamentais da ABMS. Exatamente. A gente lutar em prol do ensino superior brasileiro e na defesa dos interesses dos mantenedores de ensino superior particular. O senhor é otimista em relação ao futuro da educação brasileira? Sou muito otimista, né? Eu acho que um país só sai de um estágio de subdesenvolvimento para desenvolvimento através da educação. A educação é o motor que move um país. É um instrumento transformador de vidas, né? Transformou minha vida, pode transformar a vida de todo mundo. Eu acho que os governantes futuros têm que ter essa visão de que a educação pode mudar o mundo e pode mudar o Brasil. E eu acho que sou otimista, né? Sou muito otimista, positivista. Acho que o próximo governante que virá agora no ano que vem, ele vai ter essa visão ampla e que vai investir maciçamente na educação para que a gente saia desse marasmo e desse estágio. Porque só temos no ensino superior apenas 17% da população com idade universitária na universidade, 17%. 83% da população de 18 a 24 anos está fora. Portanto, há um campo de crescimento muito grande. Eu quero agradecer muito a presença aqui entre nós do Dr. Janguier Bezerra Diniz, presidente do Grupo Ser Educacional. Que ele seja feliz nos seus planos, inclusive na ABMS também.
Amigos, voltaremos na próxima semana com mais uma apresentação do Identidade Brasil. Gratos, um abraço e até lá.